Profeta Vanderlei, mais um hino. Priscila, acredito em ti. Mais uma mensagem. Mesmo sem ver a santa face do Senhor Jesus e teu trono acima no céu, longe de mim está. E mesmo que eu não toque as marcas de tuas mãos, eu sou feliz e firme estou em teu eterno amor. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. Mesmo sem ver, posso sentir o teu amor em meu coração. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está. Tu és Senhor, escolhido por Deus para mim. Só em ti encontro o caminho ao coração do Pai. Morreste em meu lugar, mas eu sei que hoje vives outra vez. Venceste a morte e a dor, e hoje livre eu sou. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. Mesmo sem ver, posso sentir o teu amor em meu coração. Cristo, acredito.
Vamos fazer uma oração para nós começar a mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, em nome de Cristo, vivemos os últimos instantes da história da terra, que o pecado tão sutil que ele é como a serpente e a onça pintada, que nós possamos dormir com a Tua palavra, dormir com a eternidade, sonhando e cantando e orando, porque esse vai ser até Jesus voltar para os vivos e a hora que a pessoa morre. Essa mensagem vai para os 4 cantos da terra, na internet, pessoas ao vivo, igreja profética, se reaviva, as pessoas voltam. É o que eu te peço, entrego o coração todo a Ti, é o que eu te peço em nome de Cristo, amém. Olha, a mensagem é a mensagem para todo mundo. Mas não é esse o título da mensagem, não. Você imagina se o médico, você está sãozinho, você não está sentindo nada, você tem o futuro todo para frente, o médico falar assim com você, você tem poucos dias de vida. Teve um rapaz muito rico, de Belo Horizonte, um cara muito rico, foi para os Estados Unidos, cheio de plano, passear e tal, e tal, e tal. Um médico lá, acho que era amigo dele, era parente, o médico falou assim, você torce para que time lá em Belo Horizonte? Cruzeiro, acho que era no domingo. Aí ele falou assim com ele, vai ter jogo quarta-feira, você vai que não, você perde o jogo. Quando ele chegou em Belo Horizonte, ele sentiu mal, ele foi no médico, ele estava com câncer e ele durou poucos dias. O médico lá não quis falar com ele que era câncer. Muito bem. Lembra daquele avião que tinha mais de 300 pessoas a bordo, com um piloto? Era noite, ele saiu para... O piloto ou o copiloto saiu para o banheiro, aí entrou uma pessoa, trancou a porta por dentro e o avião começou a cair. Aquele povo e o piloto bateu na porta para ele abrir, mas ali eram suas últimas instantes de vida. O avião caiu num lajedo, morreu todos. Quem não lembra das Torres Gêmeas dos Estados Unidos? 11 de setembro de 2001. O autor foi Osama Bin Laden. Ele fez aquilo por vários motivos, principalmente as tropas americanas na Arábia Saudita, terra sagrada do islamismo. Apoio dos Estados Unidos a Israel, a perseguição. Os Estados Unidos era um tigre de papel, que explorava países muçulmanos, buscando uma guerra para enfraquecer o Ocidente e seu movimento. O Ocidente expande radical a instalação de bases americanas na Arábia Saudita após a Guerra do Golfo, um fator chave levando ficar nos Estados Unidos como inimigo. Osama Bin Laden, principal, duas torres servia como um grande centro financeiro, albergando escritório de várias empresas, restaurantes, hotéis, torre telecomunicações, um símbolo do poder. Osama Bin Laden morreu 2 de maio de 2001, então ele não chegou até lá não, mas ele já estava tudo contratado. Ele foi capturado e morto. Esconderijo, Forças Joint. Naquele prédio havia 2.977 pessoas estavam lá, mas morreu 3.278 pessoas morreram. 2 aviões sequestrados com 92 pessoas dentro, que ia de Boston para Los Angeles, da empresa Elos americana. Eles queriam colidir com a Casa Branca, mas foi 3 aviões, já trazia os terroristas gêmeos, as torres gêmeas
derrubou as tais da empresa Tanis, o avião 175 da United, saldo de Boston a Los Angeles. Os terroristas tomaram o controle das aviões e chocaram com as torres 417 metros de altura. Teve gente que pulou. 2 torres caíram cheias de gente. Pularam, mas morreu todos. Esse povo não sabia nada, mais 3.000 morreram. Assim também vai... agora aqui, eu já li aqui. Deixa eu ver. 11 de setembro. Vai ser a hora que Deus fechar a porta do céu. Vai haver 2 classes de pessoas, talvez. Os que recebeu a marca da besta, de Apocalipse 16:1. Saiu o primeiro anjo, derramou a sua taça sobre os homens portadores da marca da besta, vieram úlceras malignas e perniciosas. Mas antes, nós vamos para os sinais. Jesus compara os seus dias como os dias de Noé e a mulher que está para dar a luz, ao parto, à luz. E também o povo de Deus que vai sofrer angústia de Jacó. Aliás, o dia do Senhor também, em Jeremias, os homens vão sentir a dor como dar luz ao parto. Gênesis 6:2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias de vida são só 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Dá sequência aqui. E de 6-8. Então arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração, e disse ao Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os de houver feito. A terra, porém, estava corrompida. Verso 11. Diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, em Mateus, agora, olha hoje a situação, se tem diferença dos dias de Noé. Segundo Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque este número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendam sempre e nunca podem chegar ao arrependimento da verdade. Muito bem. Agora, tem diferença dos dias de Noé? Inclusive pessoas do mesmo sexo, aqui perto, que nunca tinha acontecido numa festa à noite, 2 mulheres beijando uma outra, certo? E
É mãe matando criança, bebê, menino matando pai. Quando Jesus comparou os seus dias, lembra dos dias de Noé. Ou lembra da mulher de Ló, também Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Assim como Noé nunca tinha chovido, nós estamos no aquecimento global. Dá enchentes para destruir. Agora vamos em 2 Timóteo, vamos ver aqui agora. A porta da vida está, a porta do céu está fechando. Agora Romanos 1:20. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Romanos 1:20, tá certo. Romanos 1:20. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles não fiquem inesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo ser sábio, tornaram-se loucos. Quando fala, ai daqueles que chamam o bem de mal, mal de bem, das trevas à luz e da luz às trevas. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrupédes e de répteis. Babilônia, de Apocalipse 18:3. Pelo que também Deus os entregou as concupiscências de seus corações à imundícia para derramar seus corpos entre si, prostituição, tatuagem, maquiagem, tudo, o homem criar cabelo, põe brinco em orelha, tudo. Mas lembra que não há pecado, Deus não perdoa, e não há pecado, o braço de Deus não alcança para poder salvar. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É até o 32:20. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, novamente confirmou lá na outra passagem bíblica de Timóteo, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, dos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, essa é a geração que vai ver a segunda vinda de Cristo. E Deus quer salvar todos, inclusive na morte, na hora da morte. Hoje, como está? O mundo, mãe matando filho, filho matando pais, crimes, o certo sendo chamado de errado, o errado de certo. Filhos não têm reverência dos pais, mas nem a bênção dai. Roubo, crimes, tudo está aqui. A Bíblia falava. Agora,
A primeira classe de pessoas, depois que vinha as marretadas, que a porta da vida em cima fechar, ele já vai estar com a marca da besta, a mensagem do terceiro ano de Apocalipse 14, 12. 14, 11, 14, 10, 9. Só que eles vão ficar igual uma brasa de fogo, com a quarta praga o sol. Eles vão, a Bíblia, Deus vão dizer: o sol queimará os homens com intenso calor e abrasará, e eles não arrependeram para dar glória a Deus. E em Apocalipse 9, 5 diz que eles vão sofrer dor como picada de escorpião e vai procurar a morte, e a morte vai fugir deles, a morte vai ser amarrada. Mas vai ter outra classe de pessoas diferente, que vai reconhecer que é certo viver Deus. Mas já viu dizer que para tudo tem hora e o mal está com seus dias contados? Está no final? Você não, a Bíblia diz que você não pode deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Se a mensagem que você estiver ouvindo talvez seja essa, você adiar ela um pouquinho, você sabe o que vai acontecer? Satanás joga o joio em cima para só te dificultando e te tirando seu sentido das coisas de Deus. Lembra de Marta e Maria? Essa classe de pessoas, elas vão sentir sede e fome. Hoje aí o povo está comendo adoidado aí, também é um sinal da época de Noé, bebendo, comemorando e tudo. Mas vai ter outra sede e fome, que o eterno não cabe, o passageiro perece. Eles vão andar no mundo todo caçando a água e a comida da vida, que está morto de sede e fome. Aí no final vai dizer assim: como é certo viver o Deus de Dan. Enquanto os de lá estão procurando a morte, os de cá vai cair morto. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras. Procurarão de mamar, de canto a canto, e não acharão. Naqueles dias, os jovens que hoje jura pelo ídolo de Samaria, idolatria, vaidade, tudo. Como é certo viver o Deus de Dan. Ali mesmo eles cairão e morrerão. Triste, né? As virgens, as 10 virgens, as 5 virgens prudentes, de um lado os jovens e as jovens que não tinham o azeite do Espírito Santo, inclusive na vida. Do outro lado, as virgens que viveu nas trevas. Essas não teve nem candeia, que foi aqueles que procurou a morte e a morte fugiu deles. Viu aí em Romanos e em 2 Timóteo? De um lado, as virgens nécias que não teve azeite, às vezes teve pouco, ou limitado, não importa. Acabou falecendo. A vida, né, a luz. Do outro lado, não teve foi nada. Seguiu foi as trevas, a morte. E sabe o que a Bíblia fala em Apocalipse 11, 18? Apocalipse de 10 a 22 estão se cumprindo. Todo o Apocalipse e Daniel. E vai ficar eterno depois que Deus fazer tudo novo. Farei novos céus e nova terra. Apocalipse 22. Apocalipse 12, 17, está os preparados, o remanescente. Apocalipse 13, está as uniões do mundo, dragão, besta que é Roma, os falsos profetas evangélicos que não aceitam ser remanescente, vai fazer imagem falar e matar os que estão no livro do Cordeiro, que não adoraram desde antes da fundação do mundo, e a marca do inferno para todas as pessoas, grandes, ricos e pobres. Certo? Apocalipse 13. Apocalipse 14, 1, Jesus já voltou, está os 144 mil, é simbólico, né? Porque se fosse literal, já era 280 mil pessoas,
E cadê a estrela que simboliza uma alma ganha para Cristo? E Nínive foi 120 mil pessoas que converteu. E não contaminaram com mulheres. Mulheres, as filhas de Roma, as igrejas evangélicas. Que mulher no Apocalipse é igrejas. Seguiram o Cordeiro por onde quer que for. Diante do Monte Sião, do Cordeiro e de Moisés, servo do Senhor, cantando um cântico que nem eles mesmos, só eles mesmos podiam saber. Eles foram castos, eles foram únicos que foram comprados da terra. Segundo Coríntios 2,18, não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, comprado por Deus por preço, viu? Eles não têm mácula, eles não macularam com mulheres. Eles foram seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. Em Apocalipse 15:1, vi um mar de vidro mesclado como de fogo. Os vencedores da marca da besta estavam diante do Monte Sião e cantando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as obras das tuas mãos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que é identificado na adoração e na salvação e em tudo. O sábado da criação, que inclusive o casamento veio de lá. Roma tirou o 9º mandamento, não deixar mais de seu próximo, e ela mesma acaba tornando fazer casamento. Por isso que é motivo dos casamentos não estar dando certo. E pisou na lei, agora está pregando a Bíblia sem testemunho, que o batismo, por exemplo, é das águas de grande. Você não pode pregar aquilo que você não vive, não. Fica esperto, viu? Aquele irmão Miguel lá de São Paulo, aquilo ali é Deus permitindo. Cadê os grandão? Ficou bilionário, está lá enganando o povo e nada acontece com eles, certo? Quando a Bíblia diz que Deus usa os simples para envergonhar os sábios e usa os fracos para envergonhar os fortes. Não que ele está pregando a verdade, mas a Bíblia diz que os escândalos começariam pelos grandes, pelo que eu vi. Certo? Ainda há tempo de você aceitar a verdade. Fazer parte do remanescente de Romanos 9:27, que Isaías pregou para os egípcios e eles foram como a areia do mar. Mas é o remanescente que vai ser salvo. E Deus abreviou aqueles dias. E assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento. Noé, o povo lá dizia para Noé: Noé, você é doido, nunca choveu na terra, agora é que vai chover. Enquanto a porta da arca ficou uma semana fechada, provavelmente vai ser as marretas, as pragas. E o seguidor de Cristo vai sofrer a angústia de Jacó, que uns dizem que nós temos que ser perfeitos nas obras. Nada disso. Porque Jacó, Deus estava lutando com ele, que ele era servo de Deus e roubou o direito do irmão e enganou o pai. As pernas dele foram quebradas. Deus estava querendo que ele se arrependesse. É o respaldo final. Porque senão Jesus tinha mentido. Você aí que está pregando heresia, achando que a gente é justificado pela lei, pelo sábado, que o sábado, nós não vai ter Jesus mais não, e que nós vamos ter que ser pelas obras da lei. A Bíblia diz que as nossas obras diante de Deus é como trapos de imundícia. Nós somos julgados por elas, mas a graça, se sair de nós, até faltando 1 minuto para Jesus voltar, nós se perde, porque só de nós ser mortal, nós é pecador. Vejo os homens como rosto pálido e como a mulher que dá à luz. Ai, como é terrível. Por acaso os homens estão com a mão na cintura e sentindo dores como a mulher para dar parto? Ai, como é terrível aquele dia. É tempo de angústia para Jacó e ele será livre dela. Então nós não vamos lutar com Deus. A nossa natureza carnal, que nós já luta aliás, nós vamos lutar, a nossa natureza espiritual vai lutar a favor de Deus. Mas lembra de Marcos 16:15, que Jesus estará conosco todos os dias até o fim do século. Então, Jesus não salva, não intercede, não é só lá no santuário, não. Ele vai sair do santuário.
Jesus tá, o principal santuário somos nós. Então, às vezes, eu preciso estar consertando algumas coisas, porque se deixar, meu amigo, se você sair da Bíblia um pouquinho, a Bíblia é como uma busa, para a direita e nem para a esquerda, certo? Agora, existe um preço para ser profeta e existe um preço para a salvação que ninguém compra ela. Pode comprar, porque se pudesse comprar, ninguém podia comprar, porque era muito cara. E só os que tinham dinheiro podiam comprar. Agora, é muito difícil, eu não consigo. E não, aí você não consegue aquilo que você desiste. O que a gente acha fácil no mundo? É por isso que Jesus ainda veio. Que ele está querendo que você se arrependa.